Clóvis, aí, tudo bom? nossa, que bom te ver. Tempo, né? Faz tempo, faz tempo. Olha só, deixa eu te perguntar, tô com o ventilador ligado, tá fazendo barulho? Como é que tá pra ti? Tá fazendo um pouco, mas talvez faça parte da trilha sonora e tudo bem também, por mim. Me diz assim, porque tá quente, mas se precisar, desliga, eu já desliguei Tá, eu alguma. te aviso, qualquer coisa eu te aviso, tá? Tá. Ô Eliane, você sabe que, assim, como eu só tenho, acho que o tempo é de uns 45 minutos, 50 minutos de conversa, Uhum. e eu tenho vontade de perguntar coisas. Como é que eu ia te dizer? Eu vou misturar minha curiosidade pessoal com a minha curiosidade jornalística nessa conversa, tá? Hum. Então, assim, eu vou começar já falando, né? Te contando que eu li o seu livro, que ele me tocou bastante, a leitura do seu livro, e que eu conheço bem Altamira. Eu estive em Altamira, deve totalizar meio ano de vida que eu passei em Altamira fazendo coberturas e especiais quando eu era repórter especial na Folha de São Paulo. E o Uhum. registro mais íntimo que ficou para mim de Altamira é de ser o lugar mais triste do mundo. Foi essa a memória que ficou para mim foi essa. Quando as pessoas me perguntam de Altamira, eu falo, eu acho que Altamira é um dos lugares mais tristes do mundo. E a pergunta que eu sempre quis te fazer, desde que eu soube que você mudou para Altamira, primeiro eu sabia, primeiro me disseram, eu fiquei sabendo que você tinha ido para a Amazônia, não sabia que era para Altamira. Depois eu entendi que era Altamira. Eu li o livro, entendi tua motivação, mas eu acho que é importante você compartilhar com as pessoas que acompanham o nosso programa o porquê dessa escolha. Então, é curioso porque assim, a minha experiência com Altamira de viver aqui não é uma experiência de tristeza, é uma experiência de sim, de um confronto muito grande com a brutalidade cotidiana. A realidade da Amazônia ela é muito brutal e ela é brutal 24 horas, mas eu também encontrei aqui uma alegria da resistência e uma alegria de viver em comunidade, que faz enorme diferença, assim, essa alegria que é potência de agir. Então, a minha experiência com os povos da floresta, com as comunidades e mesmo assim nas urbanas é de as pessoas sempre encontrando brechas para, né, eu falo ali, acho que no livro, né, eu gosto de falar isso eu aprendi aqui a alegria com potência, encontrar alegria em todos os momentos possíveis, como resistência, e a rir, né? A rir nem que seja por desaforo. E nesse sentido, eu acho que eu tenho muito mais alegria vivendo aqui do que eu já tive vivendo em São Paulo, ou em Porto Alegre, ou na cidade que eu nasci. Paradoxalmente, nesse momento que a gente vive, extremo de catástrofe climática, de pandemias, né? Só começou o tempo das pandemias, de fascistas no poder, como o Bolsonaro. É, a resistência, sentir que eu estou me movendo, me dá alegria. Então, Altamira para mim é esse banzeiro mesmo, é tudo isso, né? Então, mas eu vim para cá, Morris, eu acho que eu fui vindo, né? A partir de uma ideia que eu venho para a Amazônia desde 98. A primeira vez que eu vim foi fazer uma matéria quando eu ainda
morava em Porto Alegre, trabalhava na Zero Hora, eu vim fazer uma matéria sobre a Transamazônica, percorrendo a Transamazônica, e para mim teve um grande impacto. Tudo que eu vi, mas também tudo que eu escutei, porque me veio, então, línguas muito diferentes, muito, assim, não estou nem falando das línguas indígenas, que naquele momento eu não tive acesso, mas a língua, o português brasileiro sendo falado de várias maneiras, isso me abriu almas, assim, foi muito impactante para mim. E desde então eu comecei a vir para a Amazônia muito, e passei a vir muitas vezes nesses últimos 25 anos. E eu fui percebendo que, assim como outras pessoas, eu defendo que a gente precisa, que nesse momento de catástrofe climática, que não é assim uma época dura da nossa história, mais uma época dura da nossa história, não, é o maior desafio da experiência humana nesse planeta, né? A nossa espécie está ameaçada de extinção e está ameaçada por conta de ações de humanos, não de todos os humanos. Eu acho muito importante fazer esse recorte, assim, mas de uma minoria dominante que, como diz o intelectual Yanomami Davi Kopenawa, come o planeta. E a sexta extinção em massa também provocada por ação humana. Então, é um momento completamente único que as gerações que estão vivas hoje enfrentam. Para a gente ser capaz de imaginar um futuro onde a gente possa e a gente queira viver, um futuro que não seja apenas um futuro hostil, que é o que se desenha, né? O presente já é hostil, e o futuro que se desenha cada vez mais hostil, para a gente poder ter um futuro que a gente deseja, a gente precisa criar muito rapidamente um outro tipo de sociedade, um outro tipo de gente humana capaz de viver com todos os outros, humanos e não humanos, sem comer a casa que vive. E isso tem que ser feito muito rapidamente, o que é uma tarefa enorme, e não é isso que está acontecendo, como a gente está testemunhando. Para fazer isso, eu defendo há muitos anos, assim como outras pessoas, que é preciso deslocar as centralidades, né? Que nesse momento os centros do mundo são os enclaves da natureza, como a Amazônia, né, a maior floresta tropical do planeta, como os oceanos, como outros enclaves, o que significa né, esses centros da natureza eles são mais centrais do que Washington, do que Beijing, ou do que Londres, porque a gente depende desses centros para poder criar um futuro que a gente possa viver. Isso não significa apenas uma inversão geopolítica, que é muito importante, é fundamental, mas significa propor que outro tipo de pensamento passe a liderar o mundo humano, né? Passe a ser a superar o. Porque, assim, qual o pensamento que nos levou à catástrofe climática, essa extinção em massa das espécies? Foi o pensamento né, de matriz ocidental, branco, patriarcal, masculino, binário, que nos trouxe até aqui. Né? No caso da crise climática, desde a Revolução Industrial, que a gente vem consumindo mais rapidamente o planeta, especialmente no século XX. Então, quando a Greta Thunberg diz que a casa está em chamas, e que na Amazônia essa imagem ela é literal, né? Ela não é nem metafórica, seguidamente, né? Os grileiros chegam a fazer o Dia do Fogo. É bastante óbvio, embora não seja entendido como algo óbvio, que se tua casa está pegando fogo, tu não vai pedir ajuda ou tu não vai esperar solução para aqueles que colocaram fogo na casa. Tu vai ter que
tu vai buscar ajuda naqueles que criaram, que construíram parte da casa, que vivem na casa há milhares de anos, que são, no caso, os povos originários. São outros povos, os povos que o Ailton Krenak, outro pensador indígena muito importante, chama das subhumanidades, né? Aqueles que viveram agarrados, que seguiram agarrados à terra. Então, com isso eu quero dizer que esse movimento que é de deslocamento das centralidades, que é a Amazônia, centro do mundo, que está no título do meu livro, que é Panzero Cotô, uma viagem à Amazônia, centro do mundo, significa deslocar da centralidade a esse outro pensamento, que vem de outras maneiras de viver, de outros modos de vida, que é o pensamento dos povos originários, que é o pensamento dos povos quilombolas, que é o pensamento de outros povos, que vai vir pelas mulheres, que vai vir pelos trans, que vai vir por outros mundos, pensando juntos e que com uma ideia de democracia que vai além dos humanos, porque não faz sentido, pelo menos do meu ponto de vista, uma democracia que não inclua os não humanos atualmente, naquilo que a gente está, como a gente já é capaz de entender o mundo. Então, eu faço esse preâmbulo para explicar por que eu vim. Porque eu defendia isso, mas eu seguia sendo uma enviada especial para a Amazônia. Né? Eu vinha e voltava, vinha e voltava. Vivia um tempo na floresta e daí voltava para São Paulo, para o meu apartamento em São Paulo. E aí, em janeiro de 2016, ou janeiro, não sei se foi janeiro ou fevereiro, eu estava aqui em Altamira, andando na rua, estava com um grupo de psicanalistas, depois a gente estava começando a fazer o projeto Refugiados de Belo Monte, de atenção à saúde mental dos ribeirinhos expulsos pela hidrelétrica, e foi assim, tipo saiu de dentro de mim o óbvio, assim, se eu defendo que a Amazônia, eu falei com a Helena Katz, a amiga que estava comigo, se eu defendo que a Amazônia é o centro do mundo, então por que eu não estou no centro do mundo? Como jornalista, como é que eu posso explicar não estar no centro do mundo? Então, eu vim para cá por coerência e por desejo, porque eu acho que a gente precisa fazer esse movimento para ele ser efetivo. O deslocamento das centralidades, ele precisa ser feito também com o próprio corpo, porque eu preciso expor o corpo que sou eu, nessa lógica não cartesiana, né, há um outro tipo de experiência de viver, e isso tu não tem quando tu vai e volta, quando tu é enviado especial. Eu queria passar a ver o planeta desde a Amazônia, a partir da Amazônia, a partir dessas outras experiências que são múltiplas, e me expor a elas e ser transformada por elas, para que eu possa fazer aquilo que eu defendo que seja feito, para que eu possa me converter, né, me transmutar num outro tipo de gente. Então, essa é a história, resumidamente, de como eu venho parar aqui. E aí, claro, isso foi verbalizado em 2016, e eu só consegui vir em 2017. Eu cheguei aqui em agosto de 2017. O que mudou na tua vida efetivamente, Eliane? Qual que é o contraponto São Paulo-Altamira possível? Ou na sua vida, né? A maneira como você leva ela? Seu estilo de vida. Mudou, assim, mudou muito, né, Morris? Mudou muito. Externamente, assim, é fácil falar sobre o que mudou, porque, por exemplo, eu moro... sem dar muitos detalhes, mas eu moro na zona rural de Altamira, numa área que era floresta degradada, era pasto, e que começou a ser reflorestada por pessoas, né, antes de mim, por ambientalistas, por amigos, e a gente mora em comunidade.
E então eu moro em comunidade, né? Uma comunidade de gente de diferentes ações e profissões que luta pela floresta, que tenta viver de um jeito diferente, viver o que prega. E bom, e o meu cotidiano eu tenho várias vezes por dia eu ouço o canto dos macacos guariba, eu tenho visita de não humanos, às vezes aparece um tamanduá, um tatu, uma jararaca, né? Uma sucuri. O rio tá muito perto de mim, então algumas vezes por semana eu remo, né, numa canoa mesmo, no rio, eu posso nadar, enfim, é uma vida uma vida muito de roça aqui, né, que a gente está, porque eu acordo muito cedo, eu tenho muito trabalho também de terra, eu tenho 3 cachorros e 2 gatos, enfim, e a gente planta coisas e trabalho. As minhas viagens hoje são muito mais para dentro da floresta do que para fora de Altamira. Uhum. E ainda com a pandemia, então eu passei a evitar muito, assim, eu gostava muito de viajar o mundo e agora eu não gosto mais, assim, eu hesito muito para viajar pela questão toda das emissões de carbono, que é uma viagem aérea, mas porque parou um pouco de fazer sentido. As minhas viagens hoje elas são outras. E eu mudei o jeito de me entender no mundo, o jeito de entender o meu corpo. Eu até falo no livro que essa é uma observação, isso, né, eu senti isso nas primeiras vezes que eu vim que eu entrei na floresta. Aí eu digo assim, não na cidade amazônica, como Altamira, que eu entendo como ruínas da floresta, mas na floresta profunda mesmo, que tipo na Terra do Meio, né, que tu tem que viajar várias vezes, vários dias de barco até chegar. Essa experiência é muito, muito profunda, é muito transformadora. E eu senti isso e eu vejo também as pessoas que eu acompanho nessa experiência. A gente no Amazônia Centro do Mundo, a gente vieram muitas pessoas de outros mundos para cá, inclusive da Europa, com essa experiência de repente estar na floresta. E a floresta é muito poderosa, muito, muito, muito viva. E durante ou depois, e elas em geral se responsabilizam, é a água, é a comida, é o sol, é o calor. E me parece, observando esses anos todos, me parece que o que as pessoas sentem é uma overdose de corpo, assim, porque de repente aquele corpo que quando a gente vive em São Paulo fica fechado, né, muitas vezes no ar condicionado, muitas vezes se passa o dia inteiro sentado, né? Na pandemia, então, quem pôde fazer home office nem se fala, que está na frente do computador. Em geral, essa vida bem urbana hoje é uma vida de que se tenta esquecer, silenciar o corpo, como se o corpo fosse outra coisa e como se pudesse ser silenciado, que a gente sabe que não pode, e como se fosse um objeto que a gente põe aqui, põe lá, intervém, enfim, molda, né, em alguns casos. Aí chega aqui e não tem como esquecer o corpo nem por um segundo. Nem por um segundo, porque para começar tem Carapanã, né? Então eles te lembram constantemente que tu tem corpo, tem tem o sol, tem a chuva, tudo é muito, né? Tudo é muito aqui, tudo é sentidos, tem muitos cheiros, tu toca, é terra, né? Tu toca, estava até falando com a Raimunda, uma ribeirinha que também é uma pensadora incrível, e ela teve a sua primeira experiência na Europa, agora, recentemente, e eu perguntei para ela, tá, mas né, como é que foi sair daqui e chegar na Europa? Ela foi para Lisboa, foi para Finlândia, Aí ela disse que o que mais
ela achou, o que mais chamou a atenção dela é que as pessoas não andavam no chão. Eu pensei, como assim não anda no chão, né? E aí eu entendi que para ela o chão jamais vai ser concreto. Assim. Concreto não é chão, né? Ou é terra, chão só pode ser terra. Então, é isso, a gente anda na terra o tempo todo, com muito pouca roupa, porque é quente, a gente toca tudo o tempo todo, e essa vida na natureza, se eu vim para me entender como natureza também, para me entender misturada ao planeta, para me entender parte disso tudo, conectada a isso tudo, não uma outra coisa, né? A natureza e eu humana, nós humanos, não. Eu vim para viver conforme um outro tipo de pensamento, um outro tipo de entendimento do mundo, para viver sendo natureza também, para viver misturada, organicamente misturada, o que é um processo que eu estou em processo, mas eu sei que eu vou morrer nesse processo, né? Porque se desbranquear, como eu falo, às vezes, né, eu vim me Sim. desbranquear, no sentido, sabendo que eu jamais vou deixar de ser branca, é, muito, eu vou morrer antes de completar isso, mas de repente eu me encanto, né? A gente não morre, a gente se encanta aqui na floresta, de repente eu me encanto em algum outro, de algum outro jeito, de alguma forma, de algum outro ser, e, enfim, me segue. Minha vida é meio, mas é isso, assim, então posso falar horas sobre o quanto a gente se transmuta e se transforma vivendo na natureza como natureza, mesmo que seja nesse, né, Altamira, essa região toda, ela é uma região que está sendo extremamente violenta, né, especialmente depois de Belo Monte, e, assim, no caso da cidade, e brutalmente destruída, como a maior parte da Amazônia. Então, é uma guerra, né? Eu estou vivendo em guerra, isso para mim é muito claro. Você fala em território dos amputados e paisagem em guerra, né? É, 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 E você fala eu também acho. em vanguarda, né? Você fala que um pouco que Altamira seria a vanguarda do que pode acontecer para o resto do mundo, né? Que eu achei interessante também. Sim, isso eu fui aprendendo vindo para cá, mesmo antes de morar aqui, que Altamira me sinalizava as coisas que iam acontecer, assim, tinha que prestar muita atenção no que acontecia em Altamira, porque ela era vanguarda nesse sentido. E aí eu vejo em Altamira a vanguarda num sentido, essa região do Xingu, Amazônia, a vanguarda em outro sentido, mas nesse sentido da destruição, a minha hipótese, acompanhando, e eu vim para cá, eu conheço vários, né? Eu conheço a Amazônia em todos os estados, eu conheço várias diferentes Amazônias, ainda que eu esteja muito longe e nunca vou conhecer todas as Amazônias, mas eu venho para essa região há muitos anos, desde 2004. Então, a partir de Belo Monte, na minha hipótese, no meu acompanhamento, que eu passei a acompanhar o processo da construção da usina a partir das famílias ribeirinhas e do que ia acontecendo na cidade, minha hipótese é que Belo Monte ela pode ser vista, ela pode ser interpretada como uma crise climática, como se aqui tivesse acontecido uma crise climática localizada num espaço muito curto de tempo, porque, né, 2010 foi o leilão, né, 2011 começou, em 10 anos teve a cidade se transtornou, né? O rio foi barrado, o lago de Belo Monte, né, um lago morto, ilhas inteiras desapareceram, levando memórias,
ossos, né, os corpos dos parentes das pessoas que viviam lá, né, as memórias de vida das pessoas, o que provava que elas existiam. Toda a paisagem ela foi desfigurada e Altamira se transformou, né, segundo o Atlas de Violência, em 2017, Altamira era a cidade mais violenta do Brasil, com mais de 100 mil habitantes, com dados de 2015. E depois, no ano seguinte, ela era a segunda mais violenta. Enfim, ela está... Tanto que aconteceu aqui em Altamira o segundo maior massacre carcerário da história do Brasil, só perdendo para o Carandiru, quando, né, foram assassinados 62 presos, e provocando mais uma imagem de horror, que era as mães, os filhos, os parentes dos presos desesperados diante do IML, com além do horror de se perder alguém que se ama, o horror de que a dúvida era não saber se os filhos tinham sido decapitados ou queimados vivos, né? Então, então a Altamira ela se brutalizou. Então, aí tem uma... E assim, chega ao ápice, então, de 10 anos depois, no início dos anos 20, no início de 2020, assim, pouco antes da pandemia chegar aqui nessa região, teve uma série de suicídios de adolescentes. É um número avassalador, muito maior do que a média brasileira, embora não seja correto, né, comparar país e cidade, mas maior do que várias cidades que tinham índices altos de suicídio. Chegava a ter... Teve um dia que teve 4 tentativas de suicídio por dia, e a maioria deles eram enforcados, mas 3 adolescentes se atiraram de torres da cidade. E a comunidade, os movimentos sociais se organizaram para enfrentar esse horror. A universidade, os alunos da universidade criaram grupos, né, de mães, de estudantes, para detectar nas redes sociais, quando a pessoa escrevia alguma coisa, que ela ia se suicidar. Então se organizou para se ir na casa imediatamente dessas pessoas, para evitar o suicídio. E aí grupos que juntaram essas pessoas, juntaram as mães que perderam os filhos. Foi um movimento muito forte da comunidade, que depois veio a pandemia e aí tinha que cuidar da pandemia. Mas assim, foi um momento de horror, assim, dos adolescentes se matando e deixando cartas nas redes sociais de que não valia a pena viver nesse mundo. E os pesquisadores que estudaram isso, a principal hipótese deles é da construção de Belo Monte sobre a cidade, um mundo que se transfigura, que impacta profundamente seus pais, que ficam perdidos, né? E aí tem alcoolismo, tem várias coisas que acontecem. Esses adolescentes eram crianças nesse tempo e são os mais frágeis, né? Os que sempre se esquecem de escutar, a gente sempre esquece de escutar, nunca são ouvidos nas grandes obras, e chegaram à adolescência não querendo viver nesse mundo, né? Então, isso aí não sou eu que estou dizendo, são, né, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas que se debruçaram sobre isso, que estão pesquisando ainda
né, o que aconteceu aqui. E eu acho que essa, digamos, epidemia, não sei se eu posso chamar assim, mas essa série de suicídios de adolescentes, eu acho que ela sinaliza para a gente que os suicídios eles vão aumentar com o colapso climático. Possivelmente vão aumentar. Isso já está sendo relatado em diferentes partes do mundo, né? E então, assim, eu acho que a gente pode entender o que aconteceu aqui nesses anos de Belo Monte, nessa região inteira, e aí os suicídios é apenas uma parte brutal disso, mas tem várias outras, como o impacto de uma crise climática localizada e muito, muito rápida, né? Em 10 anos muda tudo. Quer dizer, em menos tempo muda tudo, né? E continua. Nesse momento, Belo Monte controla a água do rio, está secando a Volta Grande do Xingu, causando o que o Ministério Público está chamando de crise humanitária. Enfim, secando mais de 120 quilômetros de uma região, de uma das regiões mais biodiversas da Amazônia. Enfim, tudo isso está em processo ainda. Mas nesse sentido, né, nesse sentido de que aqui é uma linha de frente da guerra climática. Então, o que acontece aqui nos sinaliza o que vai acontecer, né, na medida em que os efeitos se tornarem cada vez maiores e mais frequentes, como esse momento que a gente chega, né, do tempo das pandemias. A pandemia é também muito resultante da destruição da natureza, né? Mesmo a Amazônia é um celeiro um viveiro de vírus, né? Que estão aqui, que quando a floresta é destruída, esses vírus vão para o planeta. Ele não destrói só uma parte, né? A destruição é conectada, ela é em cadeia, né? Tudo repercute. Uma das coisas mais tristes para mim foi ler uma pesquisa científica que mostrou, né, que estavam pesquisando as borboletas, o que está acontecendo com as borboletas da Amazônia. E, infelizmente, com essa destruição da ciência do país pelo bolsonarismo, essa pesquisa não teve mais verbo para continuar. Então, as borboletas, que aqui na Amazônia, assim, né, como tudo, tem cores maravilhosas, borboletas, espécies, né, incríveis. Eu passo fotografando insetos aqui, porque eu acho tem coisas que eu nunca tinha visto antes, né? E aí, bom, e as borboletas estão perdendo as cores, né, Morris? Elas estão ficando cinzas e pardas, porque elas querem sobreviver como a gente, e para sobreviver elas têm que se mimetizar ao ambiente. E aí elas estão ficando da cor das cinzas, das queimadas. Uau! Assim, isso nem sei como é que a gente... Como é possível chegar nesse ponto? Isso não ser a manchete todos os dias de toda a imprensa, né? Também me pergunto. Por outro lado, eu acho que aqui também é vanguarda, toda a Amazônia, pelo pensamento e pela resistência, pelos povos, né, pelo pensamento dos povos originários, dos diversos povos, porque a gente chama indígenas, mas isso é uma invenção nossa, né? Eles se chamam Araueté, Yanomami, Xicrim, né? Eles se dão outros nomes. Tem culturas diversas, línguas diversas, mas assim, são outros pensamentos que apontam para a resistência. Então, eu acho muito importante pensar, eu acho que também é isso que me traz aqui quando eu fico pensando, que é um lugar onde se resiste, né? Eu quero resistir ao lado dessas pessoas e aprender com elas a resistir. Porque se a gente pensar que o Brasil é um país, né, construído sobre
ruínas humanas, mas sobre corpos humanos e não só humanos, primeiro os indígenas, depois os negros escravizados. E isso, a gente acabou de ter esse horror, né, desse rapaz congolês assassinado. Né, todo o racismo estrutural. Que bom que mais de 90% dos indígenas foram exterminados, né? Mais de 90% foram exterminados entre os séculos XVI e XVII. E seguiram sendo exterminados os que restaram, né? As elites acreditaram por muito tempo que eles seriam assimilados, e essa assimilação continua hoje, né? Em tentativa, né? Tem o extermínio, a bala que acontece aqui, né? Nunca parou e de forma acelerada. Tem o extermínio pelas epidemias e pandemias, né? Quer dizer, muitas vezes as aldeias foram contaminadas deliberadamente como projeto de extermínio. Agora teve a pandemia em que o Bolsonaro chegou a negar água potável para os indígenas, e seguem exterminados de várias maneiras, como essa ideia de que os indígenas precisam ser proprietários de arrendar suas terras, né, para os brancos, né, para fazer parte desse mundo, né, que eles precisam se tornar, passar a enxergar a terra como uma propriedade. E então esse extermínio sempre continua. Bom, então a gente tem 5 séculos de extermínio e mesmo assim os indígenas voltaram a crescer, né? Com a Constituição de 88, a população indígena voltou a crescer. Então, esse é um exemplo de resistência enorme, imenso, né? Ou se a gente pensar, né, nos séculos de escravidão, né, nos milhões de negros escravizados que foram trazidos para cá, aí nessa abolição formal que aconteceu, né, em 1888, né, o Brasil, o último país das Américas, a abolir a escravidão formalmente, mas que a primeira política pública de inclusão vai acontecer nesse século, né, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, com as cotas, né, o Lula que implementa isso, o Estatuto da Igualdade Racial, né, e outras políticas públicas que tiveram, né, mais de um século depois. E mesmo assim, os negros são a maioria da população, né, resistindo contra todas as formas de morte. Então, a gente tem o Brasil também, os Brasis, né, um imenso exemplo de resistência. E a Amazônia vem sendo destruída, né, de forma sistemática. Agora chegou num momento de agudização desse processo de destruição. A Amazônia está muito perto do ponto de não retorno, né? A gente está falando em anos se continuar nesse nível de destruição acelerada. E ponto de não retorno é não retorno, não tem retorno. E as pessoas estão resistindo, né? E sendo com esse pensamento de vanguarda, né? Muito pouca gente sabe que os ancestrais, os atuais indígenas, plantaram parte da floresta amazônica. Isso é comprovado, né, cientificamente, pela ciência dos brancos, né, que foi plantado. Né? Aqui é uma fonte de... Né, durante séculos, os cientistas, né, europeus, depois americanos, vieram para cá e usaram esse conhecimento em suas pesquisas, e sem citar, né, no máximo, as pessoas que compartilham o seu conhecimento, os povos da floresta, como de outros enclaves da natureza, eles são, no máximo, citados como informantes, como eles deveriam ser citados como coautores, né, como pensadores, como intelectuais também, porque não é só que, assim, tem gente que acha que é só uma coisa...
bonitinha, curiosa. Não, assim, é profunda a tecnologia. Tu criar também, ser co-criador de uma floresta exige uma tecnologia muito complexa, né? O pensamento dos diferentes povos indígenas é muito complexo, né? A formação das populações que são chamadas beiradeiras, ribeirinhos, é muito complexo, né? Os quilombolas, a ancestralidade, todo esse é um pensamento de gente que é capaz de viver como natureza, apesar de estar com o mundo, né? com a minoria dominante do mundo contra ela, né? Apesar do processo constante de destruição. Então, nesse sentido também, a vanguarda, e a gente, enfim, falei demais, né? Não, mas é que são preciosas. Os teus textos são preciosos e as tuas palavras acabam sendo mesmo. Para mim, pelo menos, são. Eu faço questão falando, né? Não tem jeito. Eles falam também, acho que é o Schopenhauer que fala nessa ideia de viver depois do fim do mundo, né? Que eles já teriam essa experiência, né? De viver depois do fim do mundo, né? Os indígenas, o Schopenhauer, ele tem falado muito, né, da Queda do Céu, que é esse livro maravilhoso dele, do Bruce Albert, A Queda do Céu, que todo mundo precisava ler, assim. Eles estão, né, segurando o céu, e a gente está, mas os xamãs estão morrendo, e os xamãs, assim, vale a pena reler A Morte dos Xamãs, que é um dos últimos capítulos da Queda do Céu, porque isso foi escrito muito antes da pandemia e muitos xamãs morreram na pandemia. E que se os xamãs não continuarem segurando, não continuarem segurando o céu, né, o céu cai. Mas quem falou, isso foi o Eduardo Viveiros de Castro. O Viveiros de Castro. Ele falou na Flip de 2014, fiz uma entrevista com ele, com o Beto Ricardo, e ele falou isso, assim, que foi, eu acho, uma frase maravilhosa, assim, como muitas do Viveiros de Castro, que os indígenas, que o fim de mundo dos indígenas foi em 1500, e que os indígenas sabem como viver depois do fim do mundo, porque eles viveram depois do fim do mundo, né? Que talvez, apesar de tudo que a gente fez contra eles, eles possam talvez nos ensinar a viver depois do fim do mundo. E vivendo aqui, né, nesse entendimento, né, a gente percebe isso, não a vida, né? Isso é uma das muitas mudanças que não é uma mudança que é assim só a racionalidade, ela não é essa coisa mental, né? O pensamento está no corpo inteiro, e ele não é um entendimento linear, né? Que a gente chega, né, no fim do mundo, né? No apocalipse, não. É um pouco a ideia do banzeiro, né? Que dá título no meu livro, que é esse redemoinho, mas não que tu está voltando no mesmo lugar, não. Está sempre indo para novos lugares, de outras maneiras, no mesmo lugar, ou, enfim. Acho que as pessoas na floresta, elas já viveram vários fins de mundo. Isso não quer... Belo Monte foi um fim de mundo para muitas pessoas, para centenas, milhares de pessoas, foi um fim de mundo mesmo. E elas precisavam se recriar como mundos, para poder criar outros mundos. Então, é como a gente está no meio. Isso não significa de forma nenhuma aceitar a brutalidade dos fins de mundo. Significa ser capaz de resistir, né? Essa enorme resistência que com a qual a gente precisa aprender. Como é que você lida
A gente falou um pouco sobre ameaça climática, né? A gente falou de Belo Monte, a gente falou de pandemia. Como é que você está lidando, eu digo no seu íntimo, como é que bate essa questão do pandemônio político que a gente vive também, aqui no Brasil? Ah, para mim aqui bate no chão, sabe? Porque o que acontece em Brasília, assim, determina o que acontece aqui. E é interpretado literalmente aqui. Então, eu me lembro, porque eu moro na zona rural, né, nos últimos, né, desde o ano passado, mas eu morava na cidade. E foi bem interessante também morar na cidade, para poder entender o que é a cidade. E, por exemplo, quando, pegando lá, né, o que aconteceu na reforma trabalhista, no dia seguinte da aprovação da reforma trabalhista, um monte de trabalhador não tinha mais carteira assinada. Eu me lembro de um particularmente, que era alguém que eu conhecia de perto, que ele trabalhava com carteira assinada e com horário para uma determinada família, foi demitido e no dia seguinte ele estava trabalhando mais horas, por muito menos, sem carteira assinada, fazendo o que ele fazia para essa família, e à noite ele ia trabalhar numa das empresas dessa família como vigilante, para que ele pudesse ganhar o que ele ganhava antes com a carteira assinada. Então eu ficava assim, tá, mas que horas tu dorme, né? Porque tu trabalha de dia num lugar, de noite no outro. E era assim, eu via ele chegar de um emprego, né, de emprego não, de uma exploração para outra exploração, sem dormir, assim, com... Eu não sei como. Isso, assim, não é foi uma exceção, né? Eu comecei a ouvir, escutar e ver o que estava acontecendo. Então, as coisas batem direto. Isso significa, quando o Bolsonaro, as leis, quando está se discutindo lei da grilagem, por exemplo, em Brasília, a grilagem aqui, a invasão de terras aqui, ela é imediata. Ela é imediata. É assim, é, é, o que significa? Significa que imediatamente tem pistoleiro e preposto do grileiro invadindo terras, expulsando população tradicional, matando quando não consegue, por outras maneiras, expulsar as pessoas, botando fogo nas casas, cooptando lideranças. Né? Então, o que sinaliza lá em Brasília os horrores que o Bolsonaro fala, aqui vira sangue, no mesmo dia. Né? Então, a, a, a política nacional, ela repercute assim aqui. Né? É acordar com um relato de ameaça de morte, com um relato de invasão, com um relato de foi queimada a casa do fulano, né, que nem o ano abriu aqui com a morte daquele casal e uma filha em São Félix do Xingu, que não por acaso é abriga não, né? Desabriga o maior rebanho bovino do Brasil, o maior rebanho bovino do Brasil é na Amazônia, em São Félix do Xingu, onde foi assassinada essa família de ambientalistas nesse ano, assim, já sinalizando o que vai acontecer, né? É o Dia do Fogo, né? Quer dizer, se criou, marcaram o Dia do Fogo pelo WhatsApp, saiu no jornal local, tranquilo, né? O Dia do Fogo, e no Dia do Fogo a floresta queimou, porque estavam apoiando, o Bolsonaro estava falando lá, precisava de apoio, né? Tinha que produzir,
virou soja, né? Mas Floresta virou soja. você, como é que está o teu astral, Eliane, com tudo isso? Ó, eu tive aqui, Morris, uma experiência que eu acho que é, assim, é muito semelhante à experiência das pessoas que vivem em comunidades da periferia, né, em complexos como o da Maré, né, como eu vivi em Paraisópolis, ou vive na Ceilândia, enfim, que é as mortes, porque quando eu sempre cobri, né, essas direitos humanos e e a violência, mas eu saía da minha casa, saía da redação em São Paulo, em Porto Alegre, e ia para esses lugares, fazia apuração, voltava destruída para casa, mas eu voltava para um outro mundo. E as pessoas ao meu redor, elas não sofriam essas ameaças, né? Os meus amigos, as pessoas com quem eu convivia. Por quê? Porque eu sou branca de classe média, né? Em Altamira eu passei a viver outra realidade. Eu passei a viver assim, teve momentos assim, teve épocas em que todo dia eu acordava com alguma notícia de que alguém tinha morrido, ou de assassinado, ou, ou atropelado, ou de uma doença da qual não se morre mais, onde a saúde, onde o sistema de saúde funciona bem, e de relatos de violência muito atrozes, assim. E aí não era mais com pessoas distantes. Eu conhecia essas pessoas, eu convivia com elas, né? A violência passou a fazer parte de um outro jeito da minha vida. Ela estava comigo, estava ao meu redor. Isso teve um impacto muito grande na minha vida. Teve momentos muito difíceis, né? Muito difíceis, como eu conto no livro, né? Muito difícil viver nessa brutalidade cotidiana. Né? Mesmo assim, na segunda-feira agora eu tinha aqui assim, a gente programa alguma coisa, mas todo dia muda tudo, Tô porque acontece ligado. alguma coisa. Uhum. Então, na segunda-feira mesmo eu tinha programado de escrever um artigo. Em vez de escrever o artigo, eu estava na delegacia de polícia registrando uma ameaça de morte, né, de uma ribeirinha. Então, e as coisas acontecem assim. No mesmo dia veio, né, várias mensagens pelo Signal de outra pessoa próxima que teve, né, a sua casa invadida, enfim. Isso é o nosso cotidiano e isso é muito difícil. Então, é bem duro, e só é possível viver e resistir pela comunidade. A gente tem uma comunidade muito forte, que é uma comunidade de luta, e é uma comunidade que se apoia e que encontra todos os motivos possíveis para comemorar as pequenas coisas, para quando não pode estar junto, né, como agora, que a pandemia aqui também está num outro momento muito difícil, então, né, pela internet ou do lado de fora, longe, né, essa vantagem também de morar no mato, é, é paradoxal, como eu te disse, porque eu tenho muito mais alegria aqui, apesar de tudo isso, né? Acho que o começo para mim foi muito difícil, Uhum. porque eu tive que aprender como eu ia lidar com esse.
com esse novo cotidiano onde a morte está sempre presente, para que não se tornasse mórbido para mim, né? Para que não se tornasse mortífero para mim, para que não se tornasse uma experiência de morte. Então, eu aprendi que o caminho é o coletivo, né? Tá junto, é lutar com os outros, é comemorar com os outros, é rir com os outros, é dançar com os outros, né? É criar, é imaginar, né? Eu acho que esse é algo muito forte aqui nessas comunidades que a gente cria, né? Eu falo uma comunidade junto com os indígenas, né? Junto com lideranças ribeirinhas, junto com os movimentos negros das periferias, junto com vários movimentos, que a gente está sempre criando, a gente está sempre respondendo, criando movimentos para responder, protestos para responder, imaginando coisas que a gente pode fazer, criando, assim, eu mesma tenho projetos para muitas vidas, assim, eu sei que não vai dar junto com outras pessoas, mas eu vou começar junto com elas, e elas, né, são muito mais jovens, elas vão continuar, e depois outros vão continuar. Não é uma ideia de uma vida para si. Isso eu nunca tive, né? Isso eu acho que eu tenho da minha família mesmo. Eu não fui criada para ter uma vida, né? A experiência que meu pai, especialmente, me passou é uma experiência de que a gente vive para a comunidade, em comunidade, ou a vida não faz sentido, assim. Então, isso foi bem tranquilo para mim, assim, não tem uma vida que seja, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu tá bem, eu quero ter, e nem é uma vida material, isso não é muito importante para mim, desde que eu tenha o básico, né? Então, isso, assim, eu acredito nisso, na luta coletiva, né, na criação de uma coletiva, de um futuro, né, que possa ser imaginado para fazer uma intervenção profunda no presente. E a gente vive isso aqui, né? Isso não é algo que está lá, não. A gente busca viver dessa maneira. A gente está criando agora nas nossas próprias vidas. Então, eu estar aqui é isso. Eu tentando criar junto com os outros um novo jeito de viver e uma nova eu, né? Uma nova eu, uma pessoa que contém todas as eus e que seja outra ao mesmo tempo.